Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luma e hoje a gente vai conversar um pouco com a Ária. Ela é nossa assessorada, ela veio aqui pra Argentina no ano passado, então ela vai contar um pouco pra gente da experiência dela de ter vindo com a nossa assessoria. Então, fala um pouquinho sobre você. Olá, Luma. Oi, pessoal. Bom, meu nome é Ária, eu sou cantora, sou musicista. Faz 7 meses que a gente chegou aqui na Argentina, eu, meu marido e as minhas 2 filhas, e a gente veio com o pessoal da La Madre. E sou de São Paulo, vim de São Paulo. Muito bom. Então, como você chegou até a gente? Achei vocês no YouTube. Eu estava procurando material sobre ensino primário, porque só tem coisa sobre medicina. Vem estudar medicina, gente que estuda aqui, gente que quer vir, assessoria de medicina para estudantes de medicina, só tinha isso. E eu vim com 2 crianças, uma de 7 anos, hoje 7 anos, e outra de 3. Quando a gente veio, elas tinham 6 e 2. E eu procurava a escola. E aí procurei, até que eu achei no mundo do YouTube um vídeo da Poliana falando sobre ensino primário, e ali tinha tudo que eu queria. E embaixo na descrição tinha o Instagram, aí eu mandei mensagem e a gente começou a conversar. Sim, realmente a gente sabe que, se a gente for no YouTube procurar, tem um monte de vídeo para quem quer vir estudar medicina, mas Buenos Aires vai muito além do que só vir estudar medicina, né? A Ária não veio com o objetivo de estudar medicina, ela veio aqui para morar, para viver com a família dela aqui. Por que você escolheu a nossa assessoria nessa procura? Bom, justamente por isso, porque eu falei com várias assessorias, as mais fortes no mercado, vamos assim dizer, e apesar deles quererem fechar, é nítido que eles não têm experiência com família. Eles têm experiência com estudante. Sim. E eles, para a família, eles querem fechar. Só que eu não me sentia segura, porque tinha muita coisa que eu perguntava sobre escola para crianças, sobre vida em família, e aí rolava aquela evasivo. Então era muito nítido que não tinha, para a família não temos essa expertise, mas também não recusavam e queriam fechar. E aí quando eu achei a de vocês, e eu falei a primeira vez com a Poliana, já foi o contrário. Primeiro porque vocês são uma família, então já tinha daí algumas coisas que já era uma mãe falando com outra mãe. E isso fez muita diferença pra mim, porque tem coisa que só uma mãe falando com outra que funciona. E ela sabia tudo sobre a parte de educação, a vida em família, a vida com criança, Então, toda essa coisa de ter a vivência da família e de ser uma família, de trabalhar com família e todo o atendimento que ela me deu, aí sim eu falei, agora eu tô falando com alguém que sabe levar uma família e não um estudante de medicina. Uma coisa é você conversar com uma pessoa que ouviu falar, que sabe mais ou menos como é que funciona, outra coisa é você conversar com uma pessoa que realmente viveu aquilo. Então, isso é algo que faz diferença, né? E quais foram as vantagens de você... Hoje, assim, você morando aqui, já sabendo, né? Você já tem 7 meses aqui. Quais foram as vantagens de você ter vindo com uma assessoria? Todas, porque eu sei que tem gente que vem na raça. E, enfim, cada um tem o seu nível de confiança, né? Eu sou daquelas mega precavida, virginiana clássica, assim, mega precavida, planilhas e planejamentos e não só planejar como executar. Então, eu gosto das coisas seguras. E além de tudo eu vim no meio da pandemia. Então eu já estava passando num processo eu já tinha entregado a minha casa em São Paulo, a gente ficou de Airbnb, depois eu fui para casa da minha mãe um tempo esperando a fronteira abrir. E chegar aqui, só eu, meu marido e as 2 pequenas, sem nada, eu não tenho essa autoconfiança. Então eu procurei alguém que realmente estendesse a mão, falasse assim, não, eu ajudo. E foi aí que eu cheguei na Poli. Desde a recepção, você já sabia que tinha alguém ali te esperando, depois daquela super tensão, porque a gente veio no primeiro dia que a fronteira abriu, quando teve aquela abertura de 1 mês e pouco, a gente veio no primeiro dia, num dos primeiros voos, então tava tudo muito assim, como vai ser? E aí aquela tensão, passa na imigração, aí depois passa na alfândega, e eu morrendo de medo que eu pedi pra abrir as malas e tava cheio de disco dentro, como é que eu ia explicar que eu ia virar turismo com aquele bando de disco, e juntou toda essa tensão. E aí chegar e abriu a porta de Ezeiza e eu vi que já tinha alguém me esperando, eu tinha um transfer, tinha tudo, eu já vim com a casa alugada, eu já sabia para onde eu ia. É totalmente diferente, porque você já tem uma carga emocional e as pessoas não consideram isso, que é muito grande. Com certeza. Na pandemia isso multiplicou por 10. Vindo no primeiro dia, soma mais 10. Então era muita tensão. E aí algumas coisas eu não precisava pensar. Estava resolvido. Como que eu vou chegar no apartamento? Quem procurou o apartamento? Eu só escolhi, paguei, o resto foi tudo feito pela assessoria.
Então isso me deu muito mais tranquilidade, porque a cabeça já tinha ido. Eu cheguei a falar que eu tava tão nervosa que eu tenho uns blackouts quando eu lembro do dia da chegada. Eu não lembro de tudo. Eu não lembro. Eu lembro do portão de Ezeiza abrindo e eu dando de cara com a Poliana ali no meio. Eu não lembro de tanto nervoso e tensão que a gente tava por causa da situação. Porque se fosse só vir, né? Claro. O mundo estivesse no mundo normal e tal, não tem porquê. Mercosul, os passaportes estavam em dia, ia passar. Agora, nesse cenário, é outra coisa. Então eu tenho vários blackouts, porque eu tava num nível, eu e meu marido, num nível de tensão e tentando manter a calma na imigração. Claro, falar o endereço certo, né? Falar. Beleza, não falava uma palavra de espanhol até chegar aqui, então, ok, vamos lá. Mas eu tava muito nervosa, enfim. Aí todo esse... você saber que as principais coisas, que é pra onde você vai com a sua família quando você chega, como você vai, alguém pra chegar ali... Porque quando eu vi a Poliana eu respirei, né? Tipo, a gente tinha entrado, a gente passou tudo e a gente tinha chegado. E aí você fala assim, cheguei. E aí a gente ainda foi pra cá, foi pro apartamento, ela ainda acompanhou e eu não falava espanhol, então ela que falou o primeiro tratamento com o dono que tava lá pra receber a gente, foi ela que fez. Então tava imobiliária e tava o dono lá, que ainda tinha os últimos detalhes pra acertar aqui. E eu não falava espanhol, então também tem alguém ali pra, assim, não tô entendendo, traduz aí, não tô entendendo nada, porque português não parece espanhol, que isso fique claro. Isso ficou muito claro. Pois, valeu muito a pena. Ai, que bom, a gente fica muito feliz. Pra quem não sabe, um dos nossos serviços é a assessoria imobiliária, né? Então, a área chegou aqui na Argentina já com o apartamento alugado, já com tudo resolvido. Ela alugou um apartamento imobiliário, né? Então, não teve que se preocupar com essa parte dos móveis. E a gente também tem o transfer, né? Que recebe vocês quando chegam no aeroporto. E a gente sabe que na fronteira, ali na alfândega, normalmente já não é muito agradável, assim, já não é muito fácil, né? Você fica com medo de perguntar alguma coisa que você não vai saber e vão me deportar, mas é tranquilo, assim, é muita coisa que fica às vezes na nossa cabeça mesmo. Mas com a pandemia parece que as coisas ficaram mais à flor da pele. Então, vocês virem pra cá e tendo uma segurança que já tá tudo certinho, acalma, né? Acalma. Me fala um pouquinho como foi pra você as reuniões que você teve com a assessoria. A gente fez muitas, todas videochamada, né, telefone. E como a gente não sabia quando eu vinha, então a gente ficava falando e monitorando, vai abrir a fronteira, não vai, isso e aquilo, muito boato, muita coisa. E aqui as coisas aqui na Argentina, elas acontecem muito assim. Parece que não vai acontecer nada, de repente acontece. Ou então muda, e é sempre do dia para a noite. Isso é uma característica deles, é diferente do Brasil que a gente tem todo mundo já sabe o que vai acontecer e espera formalizar. Aqui não, aqui né, as coisas mudam assim, é do dia para a noite, aí a gente descobre que mudou. E eu já tinha entregado o meu apartamento, a gente morou um tempo em Airbnb, em São Paulo mesmo, mas na praia, e depois a gente foi para casa da minha mãe. E estávamos na casa da minha mãe monitorando a abertura da fronteira. Então a gente falava muito e aí cada decreto que renovava esperava, e não só sobre isso, a gente tinha que falar sobre as outras coisas. Porque eu queria muito chegar com o apartamento alugado. Eu não queria chegar aqui para ir para um outro Airbnb para aí sim começar uma via sacra de apartamento. A maioria faz isso e tem muita assessoria, inclusive eu recomendo que não alugue do Brasil sem ver, porque você tem que ver isso e aquilo. Eu já pensei diferente, eu quero chegar e ir pro meu canto, ficar lá, quieta. Talvez porque a gente já estava de Airbnb, na casa da minha mãe, então talvez por isso, mas a gente queria chegar e ir pro nosso canto. E eu particularmente não vi como daria errado se ela foi no apartamento. Primeiro eu separei os que eu queria, aí depois ela foi visitar os que eu tinha pretensão de alugar, e aí filmou, e aí viu. E aquilo, né, uma mãe falando com outra mãe. Então, olha as torneiras, olha isso, olha pra criança, como é que tá. É coisa que eu não precisava falar, porque uma mãe falando com outra mãe é sempre muito mais fácil. Vocês já foram pequenos, então sabem o que podia ser complicado pra mim, o que eu precisava dentro da casa. E ela filmou tudo, e aí ficamos entre dois, até que escolhi o que a gente tá, inclusive já renovamos, estamos lá ainda. E eu não via como daria errado fazer assim, vir alugado do Brasil, só via tranquilidade nisso. E aí documentação, tudo isso foi tudo pela assessoria.
Eu pediu, mandei isso, separei tudo, mandei, ela negociou tudo, e depois mandei o valor de reserva, e até foi uma coisa assim, uma prova de fé, né? Porque eu aluguei o apartamento para segurar o apartamento, porque já estava muito na cara, assim, estava muito iminente que a gente ia conseguir passar, mas não tinha certeza, né? E aí a gente alugou o apartamento, fez uma reserva de 30 dias, e eu podia, inclusive, ter perdido o dinheiro da reserva. Tipo, se não abrisse a fronteira e a gente não conseguisse ter passado, ia perder esse dinheiro. Mas eu confiei, eu falei assim, não só na assessoria, como eu confiei que a fronteira ia abrir, porque já estava, era para ter aberto em setembro, já estava em 1º de novembro, estava no meio de outubro nessa época que alugou. E aí eu falei assim, não, vamos alugar e vai abrir. E assim foi, a gente fez a reserva, mandou documentação, eu paguei, cheguei e foi tudo tranquilo. Mas foi acreditar. Realmente, porque... E foi só nesse período que abriu, né, a fronteira. Foi 1 mês e meio, mais ou menos, com aberto. No momento está fechado, então não dá para entrar. Sobre o aluguel de apartamento, a gente... Se você, por exemplo, não quer vir com assessoria, não quer vir por conta própria da raça, a gente não recomenda você alugar por sua conta própria no Brasil. Porque a gente sabe que tem muitos apartamentos aqui que são muito antigos, às vezes as fotos estão antigas, não são aquilo que está nas fotos. Então a Aérea conseguiu alugar desde o Brasil porque minha mãe foi lá, tirou foto, viu como é que estava, foi pessoalmente e conversou diretamente com a imobiliária, e era uma imobiliária que a gente tem parceria. Então a gente tinha confiança e sabia que não era calote. O que acontece muito. Muita gente tem problema com aluguel aqui e muitos são calote. Sim. Bom, então para finalizar, que dica você daria para os nossos futuros assessorados? Bom, pode vir tranquilo. Eu acho que é a única que traz famílias. E agora com a pandemia e com a coisa de home office é um novo cenário que já se torna definitivo, né? As pessoas vão mudar de país e vão trabalhar estando num país trabalhando para outro. Isso já estava inclusive previsto. É que eu sou educadora, eu estudo, é mais forte do que eu. Mas isso já estava previsto e agora é uma realidade. As pessoas vão estar num lugar trabalhando para outro. Nós somos cidadãos globais, né? E não tem gente que esteja lá no seu futuro destino para te ajudar nesse processo. Então, se eu tenho uma dica para dar, não faça sozinho, porque a carga mental é uma coisa que ninguém fala e ela existe. Então você, ainda mais se você é uma mulher que tem família, que tem filho, você vai estar com tanta coisa na cabeça para ainda ter que pensar em todo o lado prático. Você já tem uma pressão tão grande, ainda tinha o fato de trazer 2 crianças. A pequena não tem percepção, mas a grande tem, ela estava deixando toda a vida dela lá. Então teve a despedida da minha mãe, teve um monte de coisas que você já está com a cabeça cheia. Então esse lado prático, que é burocrático, tem alguém para te ajudar, alguém de confiança para te ajudar. Não queira fazer isso sozinho, não queira carregar o mundo nas costas, porque um processo de expatriação não é simples. É bem complexo, ele envolve muita coisa que ninguém fala, que vão desde fatores emocionais e psicológicos até fatores práticos. O emocional e o psicológico você não tem como delegar, mas o prático você tem. Então ajuda muito você ter esse braço, assim, ó, eu só quero esse apartamento, me fala aí a lista de documentos, tá aqui, tá, pronto, foi, tá aqui, ó, tá alugado, é seu, a chave tá comigo. Então, assim, isso é crucial por causa disso, as pessoas não levam em conta o processo psicológico que elas vão passar. Então acho que tem que ter a cabeça aberta para isso e tem a gente para te ajudar. E com relação aos serviços, não tenho nada que reclamar. Até lanchinho para minha filha tinha quando a gente desceu. E a gente tava com fome porque o avião não tava servindo lanche. Acho que só tá servindo lanche para voo longo. Buenos Aires aqui deu 2h40 e pouco, 2h50 e não tinha lanche. Então até isso, e ainda junto o tempo de desembarcar, a gente ficou um tempão, tava todo mundo morrendo de fome, até o lanchinho tava lá. Então vale muito a pena e espero que vocês venham, podem confiar. Bom, Aira, muito obrigada por ter topado contar pra gente como é que foi sua experiência. E aqui na descrição vai estar o link da assessoria, também tá o nosso Instagram e também o Instagram da Aira para vocês conhecerem também sobre o trabalho dela. Então é isso, gente. Tchau!